me casei, conheci Viviane pelo Orkut, ela também é jornalista, morava em São Paulo, eu no interior, nós nos conhecemos por uma comunidade jornalista, começamos a namorar, a história é muito louca, mas eu acredito muito num propósito, Deus estava preparando realmente, porque para fazer o que eu estou fazendo hoje, eu quero saber, essa história é muito louca. É muito louca. Pode contar ou não? Sim, claro que sim, porque assim, a história dela é muito louca, porque assim, ela também tem ela caiu quando era bebê, a babá deixou ela cair, ela tinha meses. Oh, Deus. E ela bateu a cabeça, e ela ficou em Botucatu, no hospital da Unesp, por meses. E os médicos não acreditavam que ela fosse sobreviver. Os pais passaram a morar no hospital. E um dia a mãe dela fez uma oração. A mãe dela já estava cansada, né, de ver o sofrimento. Ela precisou colocar uma válvula. Né, ela tem a marca, inclusive, né, que vem aqui da cabeça, vai até... Imagina um bebê de meses. Mas ela precisou porque não estava drenando o líquor, né, que é o líquido que faz parte do amortecimento do cérebro, enfim. E aí, a mãe dela fez uma oração. A mãe dela disse assim: Senhor, não aguento mais. Se for para ela viver, ela vai ser organista, vai tocar o órgão, né? Porque ela era da Presbiteriana Independente na época, né? Agora, se não for, se a tua vontade, pode levar ela. Eu abro mão. Naquele dia, naquele mesmo dia, ela recebeu alta. Incrível, as coisas mudaram. Ela foi saindo de carro, na época não tinha cinto de segurança, essas coisas, né? Você acredita que veio um outro carro na esquina, pegando a rodovia, eles iam para Avaré, um carro bateu no carro do pai dela, ela voou, não tinha cadeira, não tinha nada, ela voou, quebrou a perninha, teve que voltar para o hospital. Não, foi uma guerra. Foi uma guerra. Gente, que guerra! Mas Viviane cresceu na igreja, mas ela se desviou dos caminhos de Jesus. Quando nós nos conhecemos, ela estava vivendo um momento diferente da vida dela. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Posso contar aqui? A verdade é assim, ó, eu tinha terminado um relacionamento porque Deus tinha falado comigo. Eu sou bem radical, assim, sabe? Quando Deus fala comigo, tipo, eu tenho certeza, eu não tenho problema em renunciar, seja o que for. E eu terminei um relacionamento de 8 anos, né? E aí um dia ela me perguntou assim, a gente já estava namorando, e ela disse assim pra mim: mas que história é essa? Se Deus falar pra você terminar comigo, você vai terminar? Eu falei: se Deus falar, eu vou. E ela ficou chateada. Mas beleza, foi aquilo. Ai, Karina, aconteceu. Aconteceu. A gente estava bem, a gente se falava todos os dias, e aí teve um dia que Deus falou comigo. Na verdade, assim, ele fechou meu coração e eu ouvi uma voz: primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Porque você estava pondo ela em primeiro. Então, na verdade, ele tinha que ser o primeiro lugar, né? E era um tempo de dedicação total a ele. E aí, Karina, eu liguei para ela. Foi terrível, porque eu já tinha passado por isso. Aquele lance de você ser mal interpretado, né? Sim. E eu falei: Viviane, Deus falou comigo. Eu não sei o que está acontecendo, mas ele pediu para a gente se separar. Eu preciso me dedicar a ele. E assim, foi horrível, horrível. A família dela não entendeu, né? Achando que você estava ficou doido de vez. Que é maluco. Esse cara enfim, ele estava com intenções ruins com você. E eu sofri, hein? Nossa, eu sofri porque... Sabe quando você tem que tomar uma decisão e ninguém entende? Sim. É horrível. Sim. E aí tomei essa decisão. Nós ficamos separados 4 meses. 4 meses. Só que nesse período, eu mergulhei no intensivo com Deus. Eu já estava em São Carlos, né, apresentava o jornal lá. E ela em São Paulo. E aí ela se converteu de verdade.
Ela conta que... Tinha um propósito essa pausa. Tinha. Não era só comigo, era com ela. Olha e só. Aí ela conta isso. Ela fala que muitas vezes ela lia a Bíblia para me impressionar, porque ela olhava e falava, nossa, como ele ama a Deus, como ele ama Jesus. E ela não sentia isso. E aí ela começou a sentir. Olha. E aí ela viveu a vida dela. Chegou um dia, Karina, que Deus falou comigo e falou assim, entra em contato com ela. Eu entrei em contato com ela. Oi, tudo bem e tal, como se nada tivesse acontecido. Ela ficou meio maluca, né? Tipo, como assim você entra em contato comigo? Eu falei, olha, é estranho que eu vou te falar, mas Deus tá falando para eu falar com você de novo. Aí ela, não é assim, você acha que é assim? As coisas não é assim. Você me tira, me traz, agora vai, agora vem. Não. E aí eu falei assim, o que você vai fazer nas suas férias? Ela falou, eu tô indo para um congresso de missões. Eu falei, você? Num congresso de missões? Olha só. Ela, eu vou. Eu falei, eu vou também. Ela falou assim, não tem mais vagas. Não tem mais vagas, você não pode ir. Eu falei assim, querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quer que eu vá, eu vou e pronto, acabou. Você acredita, Karina, que eu liguei no mesmo dia, desliguei o telefone, tava na TV, tava trabalhando, liguei lá na organização, era em Águas de Lindóia, um congresso muito grande, era com Diante do Trono, e eu liguei, e a mulher disse que não tinha vagas. Na sequência, ainda falando com ela antes de desligar, ela, moça, eu falei, o que foi? Ela, você não acredita. Eu falei, o quê? Ela acabou de liberar uma vaga agora no meu sistema. Só que eu não te garanto, enquanto a gente tá conversando, eu falei, não, é minha. Liguei pra ela e falei, eu vou nesse congresso. Ela falou assim, você tá maluco? A minha família, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Fala com a sua mãe, fala com o seu pai, fala com seus amigos, fala com a sua irmã. A irmã dela tinha sido muito resistente comigo, tinha dito coisas horríveis, tá perdoado. E aí ela falou assim, mas eles ficaram muito chateados com você. Não é só comigo. Eu falei assim, o mesmo Deus que falou pra eu falar com você é o que vai resolver, fica tranquilo. Ela foi falar. Sabe qual era a resposta? Ai, mas hoje a gente vê que foi melhor pra você, você tá tão diferente, não é? Essa separação foi propósito de Deus e tal. Karina. Ai, gente. Voltamos. Fomos pro congresso de missões, não tinha ideia do que Deus estava preparando pra nós. Porque assim, ó, quando a gente se conheceu, eu falei pra ela na Avenida Paulista. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar, eu não sou como os outros homens. Eu falei assim, ó, deixa eu te falar, eu falei assim, olha, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E eu não sei o que é, mas o que Ele me pedir, eu vou fazer. Eu deixei isso claro. Ela, ai, não, eu também, aí, meu sonho também e tal, foi isso. Aí, Karina, a gente voltou a namorar, só que o nosso namoro passou a ser de propósito. Era um momento que eu pregava muito. Não era época de internet, de exposição, então não tinha esse problema de o meu contrato de imagem, que tinha um contrato de imagem, você sabe disso, né, que não podia... Então, assim, na TV eles nem sabiam que eu... Você estava pra lá que eu estava pra lá. Eram igrejas pequenas, né, e eu ia pregar e tal. E muitas vezes, quando ela ia pra São Carlos, ela ia comigo para essas igrejas. E Deus, na verdade... Ele já estava nos conduzindo para o propósito. Quando nós nos casamos, em 2010, fomos para a lua de mel, e é aquilo que eu te falei, eu sempre enxerguei o futuro. Deus me dava essa capacidade de enxergar o que... Eu tinha tudo na minha memória, assim, ó, na minha cabeça. Vai ser assim, assim, assim. E a minha intenção era ir para Globo, em São Paulo ou Rio de Janeiro. Nunca pensei em deixar tudo. Eu falava que estava disposto a deixar tudo por Deus, mas eu não imaginava que Ele ia pedir isso para mim. Sim, você nunca, por algum momento, achou que estava demorando? Porque normalmente quem tem uma visão um pouco mais lá na frente, acaba sofrendo com mais ansiedade, vamos dizer assim. Muito. Me sentia sozinho. Uma vez, porque eu não tenho parentes em São Carlos, minha família mora longe, não tinha ninguém. E uma vez eu estava muito mal. Mas, nossa, eu entrava em muita crise. Hoje eu falei para Viviane a respeito dos jovens da nossa igreja, né? Eu falei assim, olha, a gente viveu muita coisa para entender eles, né? É um momento de espera, não é fácil, não é fácil. E por muitas vezes eu me via e me sentia sozinho, solitário. E aí um dia Deus falou assim para mim, Ele disse, quando você diz que se sente só, é como se a minha presença não te bastasse. Foi um soco na boca do meu estômago.
E aquele dia eu comecei a curtir a presença de Deus, a entender que eu não estava sozinho e que aquilo tudo era para um propósito. Quando nós nos casamos, eu pensei, eu vou para São Paulo, eu não vou para... Mas Deus falou com ela. Com 30 anos, ela teve uma dor de cabeça apresentando o jornal, e aí ela foi levada para o médico, acharam que era aneurisma, acharam que era meningite, um tumor na hipófise, chegaram ao diagnóstico que estava vazando líquor. Lá da infância, no mesmo lugar? Não tinha relação, você acredita que não tinha? Mas era o líquor de novo. E estava vazando, só que o problema é que não... Quando você faz, por exemplo, uma cesárea, uma mulher, ela toma a anestesia e ali é o ponto que às vezes o líquor vaza, é a dor de cabeça muito grande, mas o médico sabe onde é. No caso dela, ela não teve queda, não tinha passado por uma cirurgia, não tinha passado por nada. Ela ficou com uma dor de cabeça insuportável. Nossa. E aí ela volta para o hospital lá em Botucatu. Olha só. Gente. Ela volta, revê o médico que cuidou dela quando ela era bebê. Nossa, ele estava lá ainda? 30 anos depois. Você acredita? 30 anos. Velhinho. Ele era, na época, residente. Olha que louco. E aí, ela teve que ficar 3 meses deitada numa cama com os pés da cama levantados. E ela não podia levantar, porque a dor de cabeça era insuportável. Nesse momento, Deus fala com ela que ela deveria deixar a televisão e que ela deveria ir para São Carlos. Que ela deveria se casar e assim. Então, foi isso. Ela largou primeiro. E aí ela foi para São Carlos. Mas ela ia trabalhar na TV lá, tranquilo. Mas quando a gente se casou, nós nos casamos, eu não conseguia enxergar. É como se tivesse ficado tudo escuro. E aí, eu não gosto dessa sensação. Porque é como se tudo aquilo que eu tinha pensado já não estava valendo mais. E aí a gente foi para a lua de mel. Quando nós voltamos, eu entrei no apartamento, primeira vez como casados, eu olhei para o apartamento. Deus me trouxe a palavra de Ageu, capítulo 1. Que a minha casa estava pronta, mas a casa dele estava em ruínas.